Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Guria Arteira. Meu nome é Temis Cristina e eu tenho dois canais aqui no YouTube. Um é onde eu ensino passo a passo de peças de crochê, como essa lindeza que vocês estão vendo aqui. E esse que é o canal Guria Arteira, onde eu trago um pouquinho da minha rotina artesanal e doméstica aqui para compartilhar com vocês. Já vou começar falando pro pessoal do desafio das 52 semanas ficar até o final do vídeo, que vai ter um pedacinho do vídeo especial para vocês aí. E o pessoal que não é do desafio das 52 semanas, fica até o fim do vídeo também, porque é falta de educação sair quando a pessoa tá falando, certo? Então, se tu entrou nesse vídeo aqui, é obrigada a ficar até o finalzinho dele. Bom, brincadeiras à parte, hoje eu vim falar um pouco sobre tensão de ponto. Muita gente não sabe o que é e algumas pessoas sabem, mas não conseguem entender como isso afeta o nosso crochê, né? Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês duas peças exatamente iguais, ou deveriam ser, pelo menos, né? É a videoaula mais recente lá do canal Guria Crocheteira, é o tapete do Gui, uma homenagem, né, ao Gui Coutinho, do canal Loft do Gui, onde eu fiz esse tapete aqui com esse desenho aqui na parte oval que representa lá o símbolo, né, a marca do Gui, do Loft do Gui. Então, quando eu fiz essa peça aqui nessa cor, na mesma hora me veio à mente, né, o canal dele e resolvi estar batizando aí com o nome do canal dele, fazer essa homenagem para ele aí, pessoa que eu gosto muito, tá? Aí, o que que aconteceu? Eu fiz essa peça que tá aqui em cima primeiro, me apaixonei por ela, vi que era a cara do Gui, e resolvi fazer a videoaula. Para fazer a videoaula, eu fiz essa peça de baixo aqui, porque eu tenho o costume de fazer assim. Eu faço uma peça, desmancho quantas vezes forem preciso, quantas vezes forem necessárias, até que eu acho que ela fica ok para estar gravando a videoaula. Aí eu faço uma segunda peça, gravando toda ela para estar postando lá no canal Guria Crocheteira. Bom, essa peça aqui foi feita, as duas, né, no caso, foram feitas com esse cone de barbante aqui, número 6, verde bandeira, e com essa agulha de crochê aqui, que é uma agulha, deixa eu ver, aproximar, ver se conseguem ver, ó. É uma agulha de 4 milímetros, tá aparecendo aí? E os dois tapetes foram feitos por essas mãos aqui, dessa artesã. Qual a diferença? Esse tapete que tá em cima aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ele foi feito no final de dezembro de 2020, tá? Foi quando eu fiz essa peça aqui. E essa segunda peça aqui, que é a que tá embaixo, que foi a que eu gravei a videoaula, ela foi feita, eu acho que na primeira, não sei se na primeira ou no início da segunda semana de janeiro. Então foram feitas em momentos diferentes, pela mesma artesã, com o mesmo material, a mesma agulha, mesma receita, mesma contagem de ponto, tudo certinho. Qual a diferença? No dia que eu fiz essa peça de cima aqui, o meu ponto estava mais apertado. Então os pontos ficaram menores e consequentemente a peça ficou menor. E no dia que eu fiz essa peça de baixo aqui, o meu ponto estava mais solto. Então, consequentemente, os meus pontos ficaram maiores e a peça ficou maior. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui exatamente que ele tá alinhado lá, ó. Vocês conseguem ver lá? Ele tá alinhado um com o outro e aqui também deste lado ele está alinhado. Aí vocês vão ver que ali do outro lado também ficou maior, ó. Vai mostrar a baguncinha lá, ó. Mas ali também ficou maior. E aqui também ficou maior. Tá vendo? Então, ele tá bem alinhadinho, bem certinho. Mesmo assim, ficou maior essa peça de baixo aqui. E não foi pouca coisa. Eu vou pegar a fita para medir para vocês aqui. Não foi diferença de 1 centímetro que deu, não. Deixa eu colocar lá bem na pontinha, que lá daquele lado tá alinhado, né? Ó, o que tá em cima aqui, deixa eu ajeitar para vocês conseguirem ver. O que tá em cima, que foi a peça que eu fiz piloto, tá medindo aqui entre 48 e 49 centímetros. E a peça que tá embaixo tá medindo 53 centímetros. Olha a diferença que deu de uma peça para outra. Então, o que eu queria conversar com vocês um pouquinho aqui? Que sim, se tu fizer a mesma peça, com a mesma receita, com os mesmos materiais em momentos diferentes,
pode sim dar variação de uma peça para outra. Claro que não se espera que dê uma variação assim tão grande, aqui deveriam ser duas situações muito diferentes, aonde o meu ponto aqui estava muito tenso, muito apertado, e nessa aqui o meu ponto estava muito solto. Então foi uma coisa assim que me saltou aos olhos. Mas normalmente no nosso dia a dia a gente costuma fazer peças repetidas, né? Principalmente pares de tapete, porque todo mundo acha, acho que a maioria acha que é mais fácil vender o par do que vender um tapete avulso, né? São raras as pessoas que acham mais fácil vender o tapete avulso. E nessa hora de fazer o par aqui, se tu parar para medir todas as peças que tu fizer, tu vai ver que vai dar uma variação no tamanho da peça, na medida dela. Mas, normalmente, a variação ela não é assim tão expressiva como foi essa aqui. É uma diferença ali de meio centímetro, 1 centímetro de uma peça para outra. E isso é normal, porque o que nós fazemos é um produto artesanal. Ele não é feito por uma máquina que tem ali aquele molde exato e faz todas as peças do mesmo tamanho. Ele é feito por essas mãos aqui que foram abençoadas por Deus, assim como as tuas também foram, e tem um dom maravilhoso de tecer fios e transformar em peças lindas como esse tapete do Gui aqui. Então, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, porque como eu faço passo a passo de peças de crochê e posto lá no canal Guria Crocheteira, eu recebo muito comentário de pessoas falando que eu fiz a peça, né? No caso a pessoa fala, olha, eu fiz a tua peça e não ficou na medida que tu disse. Então, eu queria deixar para vocês a reflexão de que se uma pessoa fez essas duas peças, no caso eu, né? Com a mesma receita, o mesmo material e a mesma agulha e deu essa diferença tão grande, tu imagina eu fazer uma peça e outra pessoa fazer a mesma peça. A tensão de ponto é totalmente diferente. E para quem ainda não entendeu o que é tensão de ponto, conforme tu vai tecendo o teu crochê, conforme tu vai crochetando a tua peça, tem pessoas que soltam mais o fio, deixam o fio mais solto e aí os seus pontos ficam maiores, e tem pessoas que apertam mais o fio e aí os seus pontos ficam menores e mais apertadinhos. Então, isso é tensão de ponto, é o quanto tu tensiona, quanto tu força o fio na hora de crochetar. Para quem sente dificuldade porque tem o ponto muito apertado, uma boa dica que eu vou dar para vocês, que foi uma coisa que me ajudou muito, foi trocar o número da agulha. Porque normalmente quando a gente compra o barbante número 6, ele vem ali com a especificação, com a indicação de que a agulha ideal seria a agulha 3,5. E eu conheço crocheteiros que trabalham inclusive com a agulha número 3 no barbante número 6 e o trabalho fica muito bonito. Fica um ponto firme, fechadinho, perfeito. Porém, no meu caso, quando eu utilizo a agulha número 3,5, a 3 eu nem me arrisquei, tá? Mas a 3,5, o meu ponto fica muito pequeno e eu sinto dor na mão, porque eu tenho dificuldade de puxar o fio com a agulha de número 3, porque como a minha laçadinha, a minha correntinha, ela fica bem apertadinha, se eu for tentar puxar com a agulha número 3, os pontos vão ficar menores, então eu vou ter mais dificuldade de puxar o fio entre as correntinhas ou entre os pontos. Então, daí eu vou deixar a dica para vocês de testarem agulhas, tá? De numerações diferentes. Eu me encontrei com a agulha de número 4, para mim fica bom. Tem quem diga que esses espacinhos aqui ficam muito grandes com a agulha número 4. Eu não acho, eu acho que assim fica bom. Eu tenho um bom rendimento do barbante, os meus clientes gostam e fica confortável para mim crochetar. Então, nada no crochê é uma regra clara que tem que ser seguida. Tudo no crochê são coisas que podem ser e devem ser adaptadas para que a gente consiga estar crochetando de uma melhor forma e tendo um melhor resultado no desenvolver das nossas peças de crochê. Então, essa é a dica que eu vou deixar para vocês aqui. Caso tu faça o passo a passo de uma artesã, não tô nem falando das minhas videoaulas, mas qualquer videoaula que tu for fazer e dê diferença na quantidade de carreiras que tu fez para a medida que tu quer que fique a peça, no caso se a artesã disse, olha, faz 15 carreiras que o teu tapete vai ficar medindo 45 centímetros de largura. E tu fez as 15 carreiras e ficou medindo aí 42, 41, tu pode estar aumentando o número de carreiras para chegar na medida desejada. Ninguém te fala que tu é obrigado a manter a receita original. Então, espero que essa dica ajude aí o pessoal que faz peças através de videoaula de passo a passo. No caso aqui,
Se eu quisesse aumentar esse tapete para ele ficar do tamanho desse aqui, era só eu fazer mais uma ou duas carreiras aqui de ponto alto. Aqui eu fiz só uma carreira toda de ponto alto, ó. Se eu fizesse mais uma ou mais duas carreiras aqui, o meu tapete ia ficar do tamanho desse aqui. Só que ia mudar o desenho, porque o desenho do tapete de baixo é exatamente igual ao desenho do tapete de cima. E aí, se eu fizesse mais carreiras aqui de ponto alto fechadinho, ia mudar o desenho, e essa não é a minha intenção. Então, eu vou deixar ele assim mesmo. Provavelmente, a maioria das clientes não vai reparar que um tapete é maior do que o outro, porque elas não reparam nesse tipo de coisa, a não ser que seja uma cliente, assim, muito atenciosa, sabe? Que presta, muito detalhista, que presta atenção mesmo na peça, senão não vai reparar. Mas eu achei bem legal de vir compartilhar com vocês aqui a diferença que dá entre uma peça e outra relativa à tensão de ponto. Então, eu espero ter ajudado. Quem tem essa dúvida aí de o que é tensão de ponto e como isso pode afetar o nosso crochê, tá aqui um exemplo bem claro para vocês. E o pessoal que ficou até o finalzinho do vídeo aqui, eu vou apresentar o desafio das 52 semanas. Estamos hoje na 4ª semana, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que tá aqui o dinheiro que eu tô guardando pro desafio. Porém, essa semana eu vou fazer uma mudancinha, tá? Na 4ª semana, como eu tô fazendo o desafio do R$1, eu teria que colocar R$4 aqui. Porém, eu não tenho R$4 trocadinho, eu só tenho 5. Então, eu vou colocar R$5. Na semana que vem é a 5ª semana, então eu vou colocar mais R$5. E na próxima semana, que seria a 6ª semana, eu teria que colocar R$6. Mas como eu já tenho R$1 sobrando aqui dentro, eu vou botar só 5, tá? Então, vou deixar R$1 de bônus aí pra quando eu não tiver R$1 trocadinho, daí eu poder tá deixando de colocar, porque eu já tenho R$1 de bônus. Então, eu vou colocar aqui. O pessoal que não sabe do que consiste, o que está acontecendo aqui, que desafio é esse, agora no fim desse vídeo vai aparecer para ti aí uma indicação de vídeo do desafio das 52 semanas, vai lá dar uma olhadinha se te interessar. Tu também tem dificuldade em guardar dinheiro, quer fazer aí uma reserva de emergência para o fim do ano, desafio das 52 semanas para ti, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica, do desafio. Espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E não esquece aquela sequência de vídeos que vinha tendo de bate-papo com dicas, comigo aparecendo, vai continuar. Então, eu te espero amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, pra gente continuar aquela conversa boa que a gente tá tendo. Tchau, tchau!